Sabe aquele papo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Pois é, isso serve para os americanos. O que que acontece? Os americanos fizeram um monte de sanções para com os russos, fizeram todo aquele barulho, etc. Mas algumas coisas não mudaram. Por exemplo, o urânio que eles costumam comprar da Rússia permanece sendo comprado, permanece sendo entregue. É isso que vem noticiando, tá? Vários canais, já saem em vários locais essas matérias acerca disso, tá? Então, apesar dos esforços de Biden para reduzir a dependência do combustível nuclear russo, o problema é que o principal minerador e fornecedor de urânio do mundo, não tem como, são os russos, até a questão de preço. Em novembro, só para você ter uma ideia, em novembro de 2024, a Rússia entregou quase 21,8, para ser mais preciso, 21,8 toneladas de urânio já enriquecido, avaliadas em quase 50 milhões de dólares, e enviaram para os americanos, tá? Foi um dos menores volumes já enviados até então? Sim, mas foi enviado e continua sendo enviado. O valor das exportações de urânio russo para os Estados Unidos também caiu, tá? Muito, de quase 600 milhões para esses perto de 50 milhões. Né? Então, evidentemente, houve uma queda significativa. Mas o fato é que ainda persiste, porque, querendo ou não, é aquela velha história. Os russos precisam de dinheiro, os americanos precisam do urânio enriquecido, tá? Para N motivos. Tem toda uma indústria voltada para isso, e outros países também precisam. Então, por mais que os americanos dizem, não podemos, temos que fazer sanções contra os russos, esse é só um exemplo de muitos outros do famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso acontece sempre quando o sapato aperta para alguém. Aí do tipo, vamos impor sanções. Mas olha, com urânio enriquecido não pode. Ou então coloca lá uma lei, mas deixa brecha para que o que comprou possa ser enviado, ou então uma certa quantidade mínima ser comprada, porque tem que manter. Olha, o gás russo vai ser sancionado, os europeus não vão mais comprar dos russos. Olha, mas tem um contrato que encerra em 2024. Até lá a gente continua a receber deles e pagar eles, porque né, tem que continuar usando o gás, não tem outra fonte que seja mais barata. Tem, mas não mais barato. Aí os petroleiros, não, cala a boca, não tem conversa. Ninguém falou sobre petroleiro aqui. Ninguém sabe dos petroleiros, né? Que é a história lá das embarcações fantasma. Né? Tá virando novela agora de novo. Mas o fato então é que tem toda essa novela de restrições. Eu até estou vendo aqui na matéria o seguinte: aí diz que essa matéria está no The Washington Post. O Departamento de Energia dos Estados Unidos está autorizado a emitir essas isenções até 2028, nos casos em que não haja alternativa viável ao urânio enriquecido russo ou quando tais remessas estejam alinhadas com os interesses nacionais. Ou seja, é uma sanção que é para todo mundo ver, mas na prática, resumindo, quando tais remessas estejam alinhadas com os interesses nacionais, quando eles quiserem dizer, olha, é de interesse nacional, acabou. É regra. Qual é outra situação? Nos casos em que não haja alternativa viável. Claro, praticamente no mundo quem produz são os russos. E com um preço até competitivo no mercado. Então, entenda a questão da meio que hipocrisia que existe. Isso é só um exemplo, como o caso do gás e de outras tantas situações, principalmente tudo que for commodity, né, essa parte de minérios, combustíveis, né, os europeus, os americanos sempre abrem uma exceçãozinha. No caso americano, não para o gás russo, porque os americanos conseguem produzir, não para o petróleo e o gás em si. Mas existem uns esqueminhas, tá? Do tipo, por exemplo, só com gás, só para, apesar de não ser o tema central do vídeo, mas só para você entender. Num passado não muito antigo, às vezes era comum algumas empresas russas de gás
serem contratadas por empresas americanas para serem para terceirizar o serviço. Resumindo a história, às vezes os americanos ganhavam um contrato, sei lá, para abastecer a Holanda, Países Baixos. E tinha uma remessa que era enviada de navio, por exemplo. E às vezes ia atrasar aquela remessa de navio, aquela coisa e tal, tudo e tal. E aí saía de São Petersburgo, que é bem próximo, relativamente bem próximo a Países Baixos, uma remessa de combustível russo, mas que com nota fiscal americana, digamos assim. Pablo, será que isso ainda acontece? Imagina, será que acontece ou não? Será que, eu estou supondo, eu estou conjecturando, será que esse gás americano, que chega a ser 3, 4, 5 vezes, como alguns já reclamaram, está até um pouquinho mais controlado o preço? Será que de fato todo ele é 100% americano? Será que não tem uma terceirização para com os russos ou os africanos também que têm produção, outro, enfim? Entendeu qual é a grande hipocrisia que eu falo sobre tudo isso? Tem sanções severas e sérias para com os russos? Sim, tem muitas, tá? Mas também tem situações que, ó, não, mas espera aí, né? Que é aquela questão, o mundo pós Guerra Fria, ele entrou num processo de globalização, né? Toda a geopolítica, toda essa parte econômica de blocos negociando com blocos, países negociando com blocos, ou com até mesmo acordos unilaterais, às vezes acordos longos, de 10, 20 anos, que era vantajoso para os dois lados. Imagina só, existe um monte de contratos aí, do Brasil com outros países, no caso dos russos com os europeus, ou os russos com os americanos, no caso aí do minério de urânio, urânio enriquecido. Às vezes os caras fazem contratos longos de 20 anos, tá? Abrem um contrato, 20 anos, com alguns pré-requisitos que são ditos lá, em que é bom para os russos porque vão ter uma fonte de 20 anos enviando para lá. Para os americanos é muito vantajoso porque vão ter uma quantidade estável de recebimento daquele produto e por um preço bem mais baixo do mercado. Por quê? Porque eles compram no volume, então, apesar de ser em 20 anos, vai havendo desembolso ao longo desse processo, a cada X volume ou X dias, há uma entrega de remessa financeira. Então sai mais em conta, há um desconto maior. Foi dessa forma que o gás russo chegou na Europa mais em conta, por conta desses contratos longos, vantajosos. Aí imagina só então a situação. Então, sim, existem sanções que Biden impôs, sim, mas em novembro a, já chegou, né? Em novembro teve remessa russa, ainda disse que vai ter em breve outra remessa, e assim é a vida, né?